Olá pessoal, como estão? Espero que muito bem. Aqui quem vos fala mais uma vez é a professora Andréa Beatriz Hack de Góes. Desta vez, irei apresentar a vocês a segunda unidade do componente Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização. Assim como a anterior, esta também subdivide em 3 tópicos. O primeiro é Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos como Práticas Sociais, Gêneros Textuais e Multimodalidade Linguística. O segundo é Leitura como Produção de Sentidos, Texto, Cotexto e Contexto. E o terceiro é Objetivos e Estratégias de Leitura, o Processamento Textual. Como já vimos na unidade anterior, as concepções que fundamentam os processos de ensino e aprendizagem da língua materna, como as concepções de língua, linguagem, sujeito, texto, leitura e leitor, estão indissociavelmente interligados. E por isso é tão importante observar essa intrínseca relação. Nesse sentido, nossa opção teórica é entender a leitura como uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, segundo Ingeborg Vilas-Sacor e Wanda Maria Elias, na qual a leitora ou o leitor tem um papel ativo, sendo sujeito da interação estabelecida entre o texto e o autor. Isso significa, na prática, que ele precisa mobilizar os seus conhecimentos prévios, visões de mundo, experiências vivenciadas para realizar ações como interpretação, compreensão, criação de sentidos, inferências, etc., para entabular esse diálogo, jogar esse jogo. O resultado disso é que todo ato de ler, no dizer de Paulo Freire, é sempre único e individual. Único por quê? Porque ainda que releiamos algum conteúdo já visto, seja de um livro, filme, peça de teatro, texto teórico, etc., e tenhamos a memória disso, a experiência sempre terá algo novo, diferente, pois cada ato de leitura constantemente atualiza o texto, pois nós nunca somos os mesmos, nos modificamos o tempo todo. É individual porque a nossa bagagem de conhecimentos, saberes, experiências nunca será igual à do outro. E por isso, as sinapses mentais, as identificações subjetivas e relações de sentido que cada um estabelece, mesmo diante de um mesmo texto, nunca será igual. Não precisa e nem deve ser. Pois é justamente nessa diversidade de olhares, percepções e interpretações que está a riqueza infinita e imprevisível do ato de ler. Tais acepções demonstram que a leitura e a escrita são práticas sociais na medida em que mobilizam o sistema linguístico verbal e também outras linguagens como elementos constitutivos da identidade pessoal e coletiva dos indivíduos enquanto sujeitos. Segundo Liane Araújo, a inserção de textos no processo de alfabetização configura-se como um recurso pedagógico significativo, pois a escrita é um sistema de notação alfabética de base fonológica e ortográfica, mas é também uma prática social e discursiva complexa. Bakhtin já dizia que não são palavras o que ouvimos ou o que pronunciamos, mas são verdades, mentiras, coisas boas, coisas más, coisas simples, coisas importantes, coisas agradáveis ou desagradáveis, pois a palavra está carregada de um sentido ideológico, de um sentido vivencial. Segundo Farias e Souza, ninguém ensina a ler e a produzir textos orais e escritos, levando em conta apenas a estrutura linguística ou meramente o sistema de escrita. Isso porque leitura e produção de textos orais e escritos são práticas sociais e, consequentemente, atividades discursivas e socioculturais, realizadas em um dado momento histórico, por uma dada sociedade e submetida a uma dada condição social pertencente a um determinado grupo étnico-racial. Nessa perspectiva, afirmamos que a escola é um locus privilegiado para essas práticas. É um espaço para usar a palavra, para produzir sentido, para dizer coisas importantes ou desimportantes. A escola é espaço para ampliar as possibilidades de uso da linguagem em função do desenvolvimento de competências cognitivas, linguísticas, textuais e discursivas de estudantes.
Nesse sentido, faz-se tão importante trabalhar a linguagem na escola com base em gêneros textuais, começando por aqueles que já fazem parte do contexto social das crianças e compõem o seu repertório linguístico e afetivo. Dessa forma, acolhendo e valorizando seus conhecimentos prévios e vivências pessoais e coletivas. Para Marcuski, os gêneros textuais transformam-se em instrumentos de ação social. A escola pode didatizar esse processo a fim de propiciar ao aprendiz o contato mais eficaz e mais adequado com a ação linguística diária. Nisso se baseia a essência do trabalho com gêneros em sala de aula em todos os níveis de ensino, desde o nível fundamental até o terceiro grau, atual ensino superior. Mas o que são gêneros e tipos textuais? Segundo os PCNs de língua portuguesa, os gêneros são formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. Para Bakhtin, na perspectiva do discurso, os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados constituídos historicamente e que mantêm uma relação direta com a dimensão social. Por sua interface direta com a sociedade, os gêneros tanto influenciam quanto são influenciados pelas demandas linguísticas e comunicacionais que vão se modificando ao longo do tempo. Por isso, a sua quantidade é imensa, praticamente infinita. Podemos observar dois exemplos que atestam essa relação simultânea de permanência e mudança: a lista telefônica impressa e a lista telefônica virtual. Como podemos ver no exemplo, o gênero textual lista telefônica ainda existe, pois o seu papel social permanece ativo e relevante. Mas com as profundas mudanças trazidas pela invenção dos telefones portáteis celulares, que atualmente são muito mais do que isso, verdadeiros mini computadores na palma da mão, o formato original do gênero precisou ser atualizado e adaptado à nova realidade de uma quantidade absurda e bastante efêmera de números telefônicos. Já os tipos textuais, definidos por Marcuski como uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, considerando aspectos lexicais e sintáticos, tempos verbais e relações lógicas de sentido, abrangem poucas categorias como: primeiro, tipo textual descritivo. Descreve seres, paisagens, conceitos, de forma empírica ou subjetiva, tendo um texto estático como principal tipo de palavra a classe gramatical, que são os adjetivos. Exemplos de gêneros nos quais o tipo textual descritivo predomina: anúncio, classificado, resumo, laudo técnico, etc. Segundo, tipo textual narrativo. Narra fatos reais ou fictícios com base em um enredo, composto por elementos da narrativa, os chamados elementos personagens, fatos, local ou contexto, tempo, circunstâncias e motivação. Por isso, o tipo de palavra principal são os verbos de ação. Exemplos de gêneros em que tem o tipo textual narrativo como predominante são contos, crônicas, romance, novela, do gênero literário, notícia, fábula, conto de fadas, anedota, diário, biografia e tantos outros. Terceiro, tipo textual expositivo. Expõe de forma objetiva e o mais neutra possível, já que não existem textos neutros, pois todo e qualquer texto é sempre fruto das escolhas de seu ou de sua autora, intencionais ou não, conscientes ou não. Assim, os verbos costumam estar no presente do indicativo e na terceira pessoa do singular. Exemplos de gêneros onde o tipo textual expositivo predomina: seminário, verbete de dicionário ou de enciclopédia, ensaio, editorial, relatório, etc. O quarto é o tipo textual argumentativo, que tem por função estabelecer um ponto de vista na perspectiva do convencimento ou persuasão dos ou das interlocutores. Para tanto, vale-se da construção linguística de argumentos embasados em lógica objetiva, considerando relações de causa e efeito, discurso de autoridade e outras estratégias, usando verbos predominantemente no tempo presente do indicativo. Exemplos de gêneros onde o tipo textual argumentativo predomina são o debate, o editorial, artigo de opinião, charge,
carta de reclamação, manifesto, resenha, tese, dissertação, etc. O quinto e último é o tipo textual injuntivo, que procura influenciar ou determinar o comportamento, a ação do interlocutor, de forma sugestiva, mais suave, pragmática, condicionada a consequência ou objetivo, ou mesmo imperativa, condicionada a penalidade ou sanção. Por isso, o tipo de palavra que predomina são os verbos no modo imperativo, afirmativo ou negativo. Exemplos de gêneros onde o tipo textual injuntivo predomina: anúncio publicitário, regras de jogo, manual de instrução, constituição, código de trânsito, horóscopo, livro de autoajuda, etc. Assim, para Marcuski, o trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de lidar com a língua em seus mais diversos usos autênticos do dia a dia, já que tudo que se faz linguisticamente pode ser tratado em algum gênero, pois todos os textos se manifestam em um ou outro gênero. Portanto, cabe à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los, considerando que todo texto pertence a um determinado gênero com uma forma própria que se pode aprender. A diversidade textual que existe fora da escola pode e deve estar a serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno. E isso vale também para a multiplicidade de linguagens visuais e semióticas presentes na sociedade atual, tão profunda e irreversivelmente marcada pela penetração das tecnologias digitais, às quais as crianças, em geral, têm acesso cada vez mais cedo. No que diz respeito ao subtópico 2 dessa segunda unidade, reiteramos com veemência a concepção de leitura focada na produção de sentidos, pela qual o texto é entendido como lugar da interação e constituição dos interlocutores, com espaço para implícitos, sendo o leitor um sujeito da interlocução com o texto e seus autores. Já o cotexto diz respeito às relações linguísticas intratextuais, que dizem respeito à coesão que representa a tessitura textual intrínseca, estabelecida pelos chamados conectivos ou conectores, como pode se observar no exemplo abaixo. Era uma vez um rei que tinha uma filha. Um dia, preocupado com a menina, o rei decidiu convocar seus súditos e... Observe que do início aparecem artigos indefinidos, mas à medida em que as informações preliminares são recuperadas, eles se convertem em definidos, deixando assim claro que os elementos posteriores se referem diretamente aos já explicitados no texto. Há também a substituição da palavra filha por menina, onde o adjunto abdominal, artigo a, que antecede o substantivo menina, cumpre o papel de expressar que se trata da mesma personagem. Importante frisar que tais elementos, independentemente dessa compreensão mais técnica necessária ao professor, à professora, já estão presentes naturalmente na oralidade, cumprindo cabalmente esse papel de articuladores constitutivos da coerência das mensagens, ou seja, do seu sentido. Já o contexto diz respeito às relações entre o texto e os elementos extratextuais, que consideram as condições de produção, o momento histórico e cultural, mas principalmente os conhecimentos prévios do interlocutor ou leitor, que atuam automaticamente na produção de sentidos, como já vimos antes, capaz de constantemente atualizar um texto em cada novo ato de leitura. Esse contexto sociocognitivo pode ser muito bem representado na imagem de um iceberg. É estimado pelos estudiosos que a parte visível de um iceberg, acima da superfície da água, corresponde a cerca de 10% do seu tamanho total, ou seja, mesmo não visível, a maior parte da rocha de gelo existe e está lá. Da mesma forma, há muito conteúdo e sentidos implícitos no texto, que precisam ser de alguma forma completados pelo leitor ou interlocutor, o que o alça à condição de coautor,
conforme salienta essa interessante citação do filósofo da linguagem italiano Umberto Eco, autor de O Nome da Rosa, sua obra mais conhecida e adaptada para o cinema. O texto é uma máquina preguiçosa que precisa que o leitor o ajude a fazer o seu trabalho. Citação de Umberto Eco. Ou seja, o texto nunca diz tudo, mas muitas vezes apenas sugere, dá pistas, orienta mais ou menos o sentido a ser construído pelo leitor ou interlocutor. Ainda na esteira do que discutimos até agora sobre contexto, é muito importante considerar que os atos comunicativos em geral não acontecem aleatoriamente, mas sempre são motivados e direcionados por objetivos, sejam estes mais pragmáticos, como alguém que simplesmente pergunta que horas são, ou pede orientação para localizar algum endereço, ou de natureza mais complexa e intencional, como uma argumentação desenvolvida numa carta de reclamação, por exemplo, pela qual alguém requer alguma indenização ou restituição. Assim, o ensino de leitura na escola, que necessariamente envolve sua prática focada em diferentes gêneros textuais e linguagens, não apenas a verbal, precisa ocorrer mediante o estabelecimento de objetivos claros, de preferência compartilhados com os estudantes, de modo que as estratégias desenvolvidas adquiram sentido e relevância. Conforme salientam Farias e Souza, ler é uma atividade complexa de produção conjunta de sentidos. Reiteramos que os sentidos de um texto são construídos na interação entre autor, texto e leitor. E no processamento textual, os leitores mobilizam não apenas conhecimentos cognitivos, linguísticos e textuais, mobilizam também conhecimentos sociais e discursivos. As autoras também enfatizam o aspecto de fruição leitora, nas palavras de Isabel Solé. Ler é muito mais do que possuir rico cabedal de estratégias e técnicas. Ler é, sobretudo, uma atividade voluntária e prazerosa. Nesse sentido, Breckley, em 2004, relaciona as seguintes estratégias cognitivas que promovem a reconstrução dos sentidos do texto enquanto capacidades de, primeira, ativação de conhecimentos prévios. Significa conhecimento do tema, do assunto, do gênero discursivo, do suporte, informações sobre a época, o autor, os acontecimentos históricos e políticos, possibilita a recuperação das condições de produção do texto e a coprodução dos sentidos desse texto. Segundo, antecipação de informações, que vai possibilitar ao leitor antecipar parte do conteúdo do texto, como título, informações sobre o autor e sobre o suporte em que o texto foi veiculado. Terceiro, mobilização de inferências. Relaciona-se aos implícitos, permite a compreensão daquilo que não está dito, mas pressuposto, subentendido. Quarto, localização de informações explícitas. Contribui para que o leitor encontre no texto informações explícitas. Quinto, checagem de inferências ou de antecipações. Permite ao leitor validar ou não as inferências ou as antecipações realizadas. Sexto, síntese das informações, que vai ajudar o leitor a recuperar as informações gerais contidas no texto. Sétimo, estabelecimento de relações pelo leitor, de relação entre diferentes fragmentos de um mesmo texto ou até mesmo entre textos diferentes. Cabe observar que tais estratégias podem ser utilizadas para diferentes gêneros textuais, inclusive orais e multimodais. Contudo, como bem alerta a professora Regina Zilberman, a leitura não deve ser reduzida a um mero pretexto para a produção escrita, como muitas vezes acontece na escola. E é sobre isso que trataremos na terceira e última unidade de leitura e produção de textos orais e escritos na alfabetização. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!